save my parents. But instead, I completely broke the universe. Fala galera! Sintam o vento, sintam ele bater em seus rostos, sintam a aceleração e a eletricidade explodir em um flash que vai iniciar o renascimento do DCU com o lançamento do primeiro filme solo do Velocista Escarlate. Então já se inscreve aqui no canal, porque hoje nós vamos falar tudo sobre The Flash depois da vinheta. O Flash, o homem mais rápido do mundo, fez sua primeira aparição em 1940, na HQ Flash Comics número 1. O velocista, ao lado de Superman e Batman, iniciaram a era de ouro dos super-heróis em todo o mundo. O Flash foi criado por Harry Lenter e Gardner Fox, que era advogado, mas ganhava vida escrevendo histórias de super-heróis para as editoras National Periodical, All American Comics e outras companhias irmãs que atuavam sob o guarda-chuva da National. Mais tarde, todas essas empresas se uniriam para formar a DC Comics. Vale ressaltar que entre os vários trabalhos de Gardner, os mais notórios eram as HQs do Batman. Sim, senhoras e senhores, o criador do Flash também escrevia as histórias do Batman. E hoje, esses dois personagens não só alcançaram o hall dos grandes ícones da cultura pop, como também vão dividir o protagonismo no cinema, assim como já fizeram em outras histórias. Gardner foi quem teve a ideia de criar um super-herói que tivesse o poder de correr muito rápido, e Henry foi quem criou o visual do primeiro Flash. Baseado em Mercúrio, o deus grego da velocidade, que também inspirou Gardner, Flash surgiu vestindo um chapéu prateado com duas asinhas douradas nas laterais, uma camisa vermelha de mangas longas com um raio amarelo indo de ponta a ponta, uma calça azul e um par de botas vermelhas com asinhas. E não, você não ouviu errado, eu disse o primeiro Flash. Afinal, com o passar das décadas, o nome Flash não só se tornou sinônimo de velocidade, como também se tornou um título, ou melhor, um manto, um legado que inúmeros velocistas da DC já usaram e carregaram por anos. Na Era de Ouro, o alter ego de Flash era Jay Garrick, que após inalar acidentalmente os gases de um composto secreto chamado Água Pesada, que inclusive é um nomezinho bem merda, passou a alcançar velocidades mais rápidas do que qualquer um no mundo. Vale ressaltar que mesmo a HQ levando o nome do velocista, a revista também trazia histórias de outros heróis, como o Gavião Negro e a Canário Negro. O Flash rapidamente se tornou um dos super-heróis mais populares da Era de Ouro, e por isso, nos anos 40, foi colocado como um dos fundadores da Sociedade da Justiça, o primeiro supergrupo da história dos quadrinhos, que também foi criado por Gardner Fox. Inclusive, foi nesse período que as HQs do Flash finalmente chegaram aqui no Brasil e sofreram horrores nas mãos da dublagem, que teve a brilhante ideia de traduzir o nome Jay Garrick para Joel Ciclone. Joel Ciclone. E o mesmo também aconteceu com o Batman, que foi de Bruce Wayne para Bruno Miller, e Gotham City virou Riacho Doce. Infelizmente, o final da Segunda Guerra Mundial também decretou o fim da Era de Ouro e a decadência dos super-heróis até o esquecimento pela próxima década, com exceção de Superman e Batman. Mas tudo mudou na década de 50, com o início da Era de Prata. Nesse período, a ideia das editoras era retornar com seus super-heróis antigos e continuar suas histórias. Entretanto, a DC decidiu ir por outro caminho e não só reintroduziu, como reformulou seus personagens. A partir dessa ideia, surgiu Barry Allen, a segunda versão do Flash e o seu alter ego definitivo. Barry, ao longo das décadas, se tornou a versão mais famosa, amada e icônica dos quadrinhos, TV e cinema. O Flash da Era de Prata fez sua estreia na HQ Showcase número 4 de 1956. E essa HQ é tão importante para o universo DC que foi nomeada como o marco zero de tudo o que veríamos a seguir. A ideia da DC foi brilhante. Eles tinham o mesmo personagem na essência, só que agora com um novo traje, que diga-se de passagem é maravilhoso, uma nova galeria de vilões, que por sinal é uma das mais icônicas da DC, uma nova origem e o interesse do público, que agora era outro. Nessa versão, que até certo ponto foi adaptado fielmente na série da CW, Barry Allen é um policial forense que sofre um acidente quando é atingido por um raio
e toma um banho de produtos químicos em uma noite chuvosa. Posteriormente, descobrimos que seus poderes não vieram diretamente do raio, mas sim que ele fez com que o Barry se conectasse à força de aceleração, uma força cósmica baseada em velocidade e movimento, sendo ela uma das 7 forças universais que representa a realidade em movimento, sendo a própria força cósmica que empurra o espaço e o tempo para frente, além de conectar todos os velocistas do multiverso DC. Só que apesar da força de aceleração ser o elemento mais importante da mitologia do Flash, até o lançamento desse filme, a versão cinematográfica de Ezra Miller não possui qualquer conhecimento sobre essa força e terá seu primeiro contato com ela nesse filme, tendo que compreender o que é a força de aceleração e como ela funciona, ao mesmo tempo que ele precisa lidar com os conflitos da trama. Voltando a falar sobre as HQs, o Flash da Era de Prata não só reassumiu seu lugar como um dos heróis mais populares das bancas, mas também motivou o renascimento de outros heróis da Era de Ouro, como foi o caso do Lanterna Verde e o Gavião Negro. Mas sua maior contribuição para a indústria dos quadrinhos aconteceu em 1963, com o lançamento da HQ O Flash de Dois Mundos, a história que introduziu o conceito de multiverso ao universo DC e que futuramente também inspirou o multiverso Marvel. A partir desse momento, o Flash nunca mais foi só um velocista. Ele passou a ser um dos heróis mais importantes da DC e da história dos quadrinhos também, sendo responsável por rebutar o universo DC inúmeras vezes e abalar o contínuo espaço-tempo. Se você voltou no tempo e mudou o passado, este mundo precisa morrer. você mudou o futuro. Sabe o que esse símbolo significa? É esperança, né? Eu te ajudo a lutar com Zod. Em The Flash, o multiverso DC será explorado pela primeira vez nas telonas. O filme é obviamente uma adaptação da aclamada HQ Flashpoint, que mostra os reflexos de uma viagem no tempo inconsequente do Barry, que buscava salvar a vida de sua mãe, e no processo acabou mudando a história ligeiramente, como por exemplo a chegada da nave de Clark, que em vez de cair em Smallville, caiu em Metrópolis e foi capturado pelo governo dos Estados Unidos. Já Bruce Wayne foi quem morreu no beco ao invés de seus pais, e por isso Thomas Wayne se torna o Batman, enquanto Martha Wayne enlouquece e se transforma no Coringa, fora o fato de Diana nunca ter saído de Temícera e as Amazonas terem iniciado a Terceira Guerra Mundial contra os Atlanteanos. O filme, por ser uma adaptação, também terá ligeiras mudanças, como o fato de que o Superman nunca ter existido nesse universo, porque quem veio para a Terra não foi Kal-El, e sim Kara. Mas, assim como na HQ, a Kara é mantida presa em uma instalação do governo, e por isso nunca desenvolveu seus poderes. O Batman ainda é Bruce Wayne, mas não qualquer Bruce Wayne, e sim a versão de Michael Keaton de 89, sendo esse supostamente o mesmo universo gótico de Tim Burton e também o mesmo universo onde se passaria o filme cancelado da Batgirl, que inclusive também teria o Michael Keaton como Batman. Já a guerra entre as Amazonas e os Atlanteanos, que quase levou a humanidade à sua extinção, será substituída pela invasão dos Kryptonianos, liderados pelo General Zod que vimos em Homem de Aço. Já outra mudança sutil do filme em relação à HQ é que na história original, o grande antagonista da trama é o Flash Reverso, que aqui será substituído pelo Flash Negro. Nas HQs, o Flash Negro é o arauto da força de aceleração e a personificação da morte para os velocistas. No filme, talvez tenhamos essa versão do Flash Negro devido à viagem no tempo do Barry. Ou, o que eu acho mais provável que aconteça é que esse segundo Barry, o Barry da realidade do Michael Keaton, no final do filme, perceba que a sua realidade está à beira do colapso e que isso é imutável, que não tem como isso ser evitado, que a realidade dele vai ser apagada. E aí, em um ato de desespero, ele vai tentar roubar a velocidade do Flash da Terra principal, da Terra regular, para que ele possa voltar no tempo também e evitar que o seu mundo acabe. E aí, nesse momento em que os dois vão se enfrentar, esse segundo Barry da outra realidade vai acabar se fundindo acidentalmente com os destroços de uma nave kryptoniana e assim ficando com aquele visual mais monstruoso, que é uma adaptação do visual do Flash Reverso dos Novos 52. Em uma entrevista, o ator que faz o Zod disse
e ele também terá pouco tempo de tela, o que faz do Flash Negro de fato a grande ameaça do filme. It's not Clark. My name is Kara. I will help you. Interesting group. Want some help? Wait, he's Batman? You want to get nuts? Let's get nuts. Mas eu acho que a mudança mais significativa para esse filme, em comparação com o material original, é que naquela versão, quando o Barry volta no tempo e salva a mãe dele, ele passa a viver naquele universo como se aquela sempre fosse a realidade dele. Entretanto, no filme, como já foi mostrado nos trailers, o Barry volta no tempo, salva a mãe dele, mas aquele universo mantém o seu respectivo Barry Allen, e assim teremos duas versões: o Barry da Terra principal, que voltou no tempo, e o Barry dessa realidade, fazendo com que o Flash de Ezra Miller assuma o papel de mentor e ensine esse outro Barry a ser o Flash. E inclusive algumas cenas mostram que aquela icônica cena, tanto da HQ quanto da animação, com o Barry tentando recriar o mesmo acidente que deu os poderes a ele, vai acontecer nessa adaptação. Já no universo regular, nós teremos a última aparição de Ben Affleck como Batman, que pela primeira vez no cinema vai usar a paleta de cores azul e cinza tradicional dos quadrinhos. Mas não se empolgue muito, o próprio ator já disse que ele terá apenas 5 minutos de tela, e que foi em The Flash que ele finalmente entendeu o personagem e entregou sua melhor performance como Batman. Agora, se você está pensando que tem Batman demais nesse filme do Flash, os envolvidos na produção ainda confirmaram que teremos mais versões do Batman nesse filme, sendo elas a clássica versão de Adam West, a versão noir de Robert Pattinson e a versão ultra realista de Christian Bale. Entretanto, os envolvidos também deixaram bem claro que não vai existir nenhum tipo de interação entre o Flash e essas outras versões do Batman, já que elas serão vistas rapidamente enquanto o Flash viaja pelo multiverso. Nesse momento, com certeza teremos a aparição de outros personagens importantes da DC em diferentes versões, como o clássico Superman de Christopher Reeve e o bizarro Superman de Nicolas Cage, que quase foi lançado no cinema. Tá, mas e o Grant Gustin? Ele vai estar no filme? Ele vai substituir o Ezra Miller? Bom, a resposta até o momento é um sonoro não. Já que em uma entrevista, o diretor Andy Muschietti revelou que ele realmente queria que o Grant Gustin estivesse no filme fazendo uma participação com a sua versão do Flash, mas que infelizmente não havia espaço na trama devido à lista gigantesca de outras participações especiais que estavam programadas para The Flash, que incluíam a Mulher Maravilha de Linda Carter, o Jor-El de Marlon Brando, o Pinguim de Burgess Meredith e o Coringa de César Romero. Agora, uma dúvida que talvez você tenha tido foi: da onde veio esse novo traje do Flash? A resposta veio no formato de uma HQ prequel, chamado Flash, The Fastest Man Alive. Na história, após levar uma surra e ser derrotado 2 vezes pelo vilão Viga, Barry vai atrás do Batman e pede para que ele o treine. Durante o treinamento, Barry aprende a usar o seu icônico soco supersônico, e após muitos dias se preparando com o Batman, o Flash vai para uma revanche contra o vilão. Só que nessa luta, seu traje é destruído, e é aí que o Batman surge, entregando para ele o anel do Flash, que guardava esse novo traje. Hi. I love you! Thank you. Passing you into Mr. Wayne. No, please don't. I need you here now, Barry. A crítica vai à loucura com as sessões de teste do filme. Nesse momento, é realmente impossível você achar uma crítica negativa a respeito de Flash. O filme nem estreou ainda e ele já está sendo comparado com Batman, o Cavaleiro das Trevas, que para muitos ainda é o melhor filme de super-herói de todos os tempos.
As principais críticas ainda dizem que The Flash é um filme espetacular, que sem sombra de dúvidas é o melhor filme que a DC já lançou nos últimos 30 anos e que tem potencial para entrar para a história do cinema. The Flash é o ponto de ignição para o futuro glorioso de James Gunn, fazendo um encerramento poético da era Snyder, já que o Snyderverse começou com o Homem de Aço e a invasão do General Zod, e agora ela se encerra da mesma maneira que começou, ao mesmo tempo que inicia tudo de novo, assim como o Flash já fez inúmeras vezes nos quadrinhos. No matter what we do, we're not going to be able to fix this. No! Nobody dies! Mas então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários como que tá o seu hype para The Flash e o que você acha que vai acontecer no futuro da DC. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo, galera. Falou!